Roteiro Tecnológico, podcast do Campus Guarapuava da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu estou ao lado aqui do Anthony, também da Assessoria da Comunicação, que vai participar do nosso podcast hoje como co-host. Tudo bem, Anthony? Tudo bem? E aí, pessoal? Bem-vindos ao Roteiro Tecnológica. O Anthony vai participar com a gente hoje aqui como co-host também, porque é um tema que é do dia a dia dele, o dia a dia do Anthony também. Conhece muito sobre impressão 3D. E hoje a gente vai receber aqui 3 convidados especiais para falar de um espaço cheio de inovação. É a ForPrint, o projeto de extensão aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Guarapuava, certificado como um ambiente de inovação, espaço maker, de corte a laser, de impressão 3D, certificado pelo Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação no Paraná, o CEPARTEC. E é um espaço de oportunidades. Para a gente começar, a gente vai conversar aqui com o Lucas Vrege, o técnico em laboratório responsável pelo projeto de extensão, e com o Felipe Moreira, engenheiro mecânico, terminando o mestrado já praticamente, né, Felipe? Sejam bem-vindos aqui ao podcast Tecnológico. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Luan? Tudo bem, Anthony? Tudo bem? Agradecer a vocês pelo convite para participar aqui do podcast. Estamos empolgados para contar um pouco sobre o projeto. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Muito obrigado por me receberem aí. Fico feliz pelo convite. Felipe, você foi um dos fundadores da ForPrint, né? Como que foi essa fundação lá em 2016, depois se tornou, né, projeto de extensão, o projeto que iniciou em 2017 e depois se tornou projeto de extensão em 2018, né? Isso, exatamente. Começou com uma interação entre amigos ali para satisfazer as coisas da matéria, né? As matérias solicitavam trabalhos e tal, e a gente foi procurando um tema em comum entre o nosso grupo de amigos ali. E a gente foi chegando nesse tema ali, que na época era meio novidade, que era a impressão 3D. Não que ela não fosse antiga, né, não fosse uma tecnologia antiga, mas que ela estava se tornando acessível, né? Estava se tornando a nível desktop, uma coisa que você tinha em casa. E daí a gente viu nisso uma oportunidade da gente investir nosso tempo, nossa inteligência ali, né? Era uma coisa que a gente via muito potencial, né? Então a gente sonhou ali, né, em cima da impressora e começou a ver como é que a gente poderia tornar isso um projeto mesmo, um negócio que a gente dedicasse tempo, né, passasse horas ali, né, trabalhando. Lucas, como que foi transformar, né, esse interesse dos alunos em um projeto de extensão da universidade com espaço próprio? Então, sempre eu falo que o ForPrint ele nasceu dos alunos, né? Desse interesse que os alunos tinham pela impressão 3D, né? Eles não tinham uma disciplina, algo específico sobre impressão 3D. Então, eles tinham essa vontade de conhecer mais, se aprofundar mais sobre essa tecnologia. Eu também, na época, já tinha, né, uma impressão 3D, já conhecia um pouco mais também sobre esse assunto. Então, a gente se juntou e falou, mas vai ter mais pessoas aqui, a gente pode divulgar isso para mais alunos, para mais pessoas, para a comunidade. Então, vamos iniciar um projeto de extensão, né, trazendo a impressão 3D para o dia a dia dos alunos, né? Surgiu desse interesse. Como que a ForPrint contribuiu na tua formação, Felipe? Você acha que ela esteve presente, assim, nesse período de formação como engenheiro mecânico, né? Sim, com certeza. Contribuiu demais o ForPrint ali no começo da faculdade e mais pela aquela empolgação. Porque, assim, né, a gente sabe que no começo da faculdade é mais difícil, tem uma carga ali de conteúdo teórico muito grande. E a gente poder pôr aquele conteúdo em prática de uma maneira, assim, bem palpável, porque a impressão 3D é exatamente isso, né? A gente torna palpável muito daquilo que é muito, né, no campo das ideias ali, né? Ah, uma engrenagem e tal. Mas a gente não consegue ter um acesso tão fácil. A gente fazia engrenagem, entendeu? Isso chamou muito a nossa atenção e permitiu a gente fazer contas e tal, colocar muito em prática tudo aquilo que tinha de teórico na faculdade. Isso, nossa, deu aquela empolgação, aquela vontade da gente trabalhar ali, né? E de idear, inovar dentro desse campo aí. Lucas, como que você analisa o desenvolvimento da ForPrint, né, do começo para hoje e quais atividades a ForPrint executa hoje na universidade? Então, o ForPrint ele surgiu, como o próprio nome diz, da impressão 3D. Né? Mas hoje ele foi evoluindo, hoje a gente já faz parte como um Fab Lab, né? Um laboratório de fabricação. Então, nós temos agora corte a laser, temos outras tecnologias ali para auxiliar, né, no desenvolvimento dos protótipos. Então, assim, foi bem bacana ver essa evolução, né, do projeto que iniciou somente focado na impressão, foi evoluindo com novas ideias, novas demandas também, né, que surgiram de empresas, da própria comunidade externa,
para a gente conseguir chegar hoje a ser um espaço maker, né? Um espaço de desenvolvimento mesmo. Como que é esse atendimento da comunidade externa também Então, vocês fazem para... inicialmente tinha muito, até na época que foi o que começou o Forprint, era capacitação na área de impressão 3D. Né? Como o Felipe comentou, não tinha muito conhecimento ainda sobre a impressão 3D, não era uma tecnologia nova, mas ela ainda no meio acadêmico, assim, ela ainda era uma coisa bem recente. Então a gente iniciou com capacitações para escolas, para professores, que na época estava começando a receber impressoras 3D, né, para trabalhar com os alunos. Então foi esse começo assim do Forprint. Eu lembro que em 2017 a impressão 3D estava engatinhando ali nessa parte mais popular ainda, né? Não era uma coisa que estava tanto no dia a dia das pessoas. O Forprint praticamente evoluiu junto com a história da impressão 3D, né? Hoje já é bem mais comum, né? Tá na vida das pessoas. Apesar de que eu acho que talvez tenha pessoas que nem sabem como que funciona a impressão 3D, né? Ainda, né? Se quiserem explicar brevemente o que que é, o que que vocês... Não é só impressão 3D, como você falou, né, Lucas? Hoje já evoluiu, já tem corte a laser, já tem outras formas de prototipagem, né? Corte CNC da Halter. Então, se vocês quiserem explicar um pouquinho brevemente, sim, como que funciona as tecnologias, para quem não sabe, nem quem não é do meio também entender o que que é, né? Se o Felipe quiser explicar, porque eles construíram a primeira É, impressora, né? eu acho da legal universidade. mencionar, né, que no começo, né, a gente pesquisava na internet, era tudo muito caro. E assim, vinha só de fora, só dos Estados Unidos, só Tudo da importado. China, numa época que, nossa, era extremamente perigoso você comprar na internet. E hoje é muito diferente. A gente falar disso, um negócio de 8 anos atrás, meu Deus, quanto mudou nesse ramo aí de comprar do exterior, importar tecnologia, né? E no serviço público ainda era bem pior ainda, né? Então, Insumos. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que construir, né, a nossa do zero. Então, a gente teve que ver bem certinho como que funciona a impressora, que envolve ali a movimentação no eixo cartesiano, que é o X, Y e Z, né? Beleza, pensa assim, é fácil, fazer um motorzinho andar de lá para cá. Mas, enquanto engenheiro mecânico, a gente pensa, e a vibração? E como é que a gente faz isso fazer ficar bem preciso? Que a impressora, que ela nada mais é do que a gente tá derretendo um plástico e colocando ele e esfriando ele na posição certa, né? Então ele vem sólido, derrete e fica sólido de novo na pecinha, né? É um fio que vai puxando, filamento que a gente chama, né? Puxa, derrete e põe ali deposita na mesa. Então ele vai criando a figura 3D à medida em camadas, né? Uma camada por vez. Então é bem devagar. Só que, como é que a gente fala para a ponta estar no lugar certo na hora certa? Né? Então a gente teve que aprender ali da programação, como mexer nos motorzinhos, né? E para explicar bem certinho para a impressora, né? Onde é que ela deveria estar na hora que ela deveria estar, né? E daí foi muito legal esse processo, né? De construir a impressora, estudar qual o motor certo para essa aplicação e tal. A impressora deve ter um nome, né? Tem Frank, né? Frank de Frankenstein, né? Obviamente, por causa das inúmeras partes que foram somadas a ela, né? Num primeiro momento, né? Tanto que foi em 2017, no começo do projeto lá, né? Ainda, a gente pegou impressoras de papel normal e uma das nossas funções era desmontar aquela impressora para recolher eixos e peças, tudo que dá para aproveitar. motor de passo, para que a gente pudesse construir essa tal impressora, né? Então ela é bem Frankenstein porque ela é a soma de muitos pedaços aí de impressora. E como foi conseguir transformar esses vários equipamentos numa impressora que pudesse funcionar, né, na verdade, né? Como que foi a primeira impressão dela? É estressante, né? Não vamos mentir que não foi fácil. Não foi fácil. O início, no começo da impressão 3D era 75% regulagem e 25% imprimindo, né? Porque era mais tempo regulando do que imprimindo. Então, foram muitas impressões, né? Quando a gente começou, né? A gente pensava, não, porque a gente vai fazer um sistema todo grandioso, assim, uma máquina imensa. E a gente falhava em imprimir dadinhos, né? Os dadinhos de calibração para saber qual que é o tamanho da peça, né? Então, esse foi um processo chato, foi chato no começo, mas ele é muito recompensador. Hoje a gente vê o projeto como está e a gente poder explicar de uma maneira tão acessível assim para as pessoas, né? É assim que funciona, né? De uma maneira simples e a gente experimentou tudo isso. Então, isso é muito satisfatório para nós.
né, nós que estamos no começo aí, que estávamos no começo Uhum. do projeto. Essas histórias do PowerPrint, elas se confundem com as histórias do campus aqui, né? Na sede aqui do Cidade dos Lagos, né? É um dos primeiros projetos e que perdura até hoje aqui do campus, né? É muito bacana essas histórias. E até porque você falava sobre a comprar equipamento, né? Vem muito aquela história de pedir alguma coisa e chegar um tijolo, porque você não sabe se vem realmente aquele produto, Nossa, né? nessa época tava fortíssimo isso aí. E depois, para desenvolver a tecnologia mesmo, assim, passar dessa impressora que era o Frank ali, para poder ter a primeira impressora e já fazer a impressão. Como que foi esse processo, Lucas? Na verdade, a gente usou a Frank para fazer peças para as outras impressoras, né? A gente sempre estava usando ela para construir outras impressoras, né? No início era muito esse processo, né? A gente comprava não tinha pronta, muito pronto, assim, ou se tinha era muito caro. Então, o caminho que a gente achava era comprar as peças, ou conseguir, às vezes, de sucata e ir replicando, e fazendo outras impressoras a partir de uma. Uhum. Então, o processo no início foi muito esse. E o Frank continua lá, né? Ele tá em exposição. Tá funcionando, inclusive. Funcionando. Tem um aluno que está usando agora ela para... Tá fazendo um projeto de reciclagem de garrafa PET, fazer filamento com garrafa PET. E a Frank que está sendo usada para teste. Que legal. E essa parte, você falou sobre o fato de você conhecer o todo, né? Eu acho que um curso de graduação, quando a gente entra nele, seja engenharia, seja qualquer outro, é para que a gente possa ter um conhecimento do todo nos processos, não somente apertar um dos parafusos, né? O que que isso significou na tua formação, Felipe, de montar mesmo do zero, de fazer tudo isso? Você acha que impactou, assim, na tua formação, na formação dos teus colegas? Isso, né, vou tentar ser sucinto aqui, né, não dizer no impacto, assim. Na impressão 3D, a gente, no projeto, né, o projeto de extensão, quando você entra na faculdade e entra no projeto de extensão, né, você aprende a resolver problemas, né, isso é muito da engenharia, a habilidade de resolver problemas. Então, a gente encontrava diversas dificuldades ali no processo da construção da impressora. E a gente via a necessidade da gente aplicar uma matemática, aplicar uma física, aplicar algumas outras matérias, seja gestão de projetos, né? Que é uma matéria mais, assim, geral, né? Não é necessariamente do curso de engenharia. Mas a gente conseguia aplicar isso numa resolução de um problema que a gente queria. Era uma motivação, não era nota. Era realmente uma solução de um problema. E a gente via aquela solução de problema sendo útil na sociedade, né? Isso motivava eu enquanto engenheiro, né? Eu, enquanto engenheiro mecânico, pensava, cara, eu quero isso, eu quero trabalhar nisso. Eu quero, diante do mercado, diante das necessidades, das demandas da minha profissão, eu quero ter a habilidade de resolver o problema e gerar uma solução útil, né? A gente se sentir útil, né? Sentir que está realmente fazendo algo que vai servir, né, para o nosso contexto ali. Seja para motivar os outros alunos, né? Muito no começo ali, a gente não conseguia gerar um negócio extremamente funcional. Mas a gente motivava. Chegavam os alunos, né, no começo, a gente fazia semana acadêmica e tudo, e a gente via o brilho no olho, né, daqueles que estavam no ensino médio. Então a gente pensava, cara, que legal, eles vão entrar na engenharia motivados, porque olha aqui, essa pecinha que a gente está produzindo, que coisa legal, palpável, né? Não fica aquele negócio, um projeto. O engenheiro fez um projeto, não pode nem mostrar porque é tudo, né, protegido, é dentro da empresa, você não pode divulgar para a sociedade e tal. Não fica assim, fica um negócio palpável, né, que está ali. E à medida que foram gerando soluções mais úteis, né, realmente, aplicações práticas que a gente foi resolvendo, cara, hoje eu como engenheiro, eu vejo isso como motivacional, sabe? Extremamente motivacional a gente ver um problema sendo solucionado, né? É interessante que o Anthony colocou uma questão também, né, que é essa democratização do acesso à impressão 3D, né? Porque, sei lá, eu acho que algum tempo atrás eu nunca tinha visto como funciona, né, uma impressora 3D. E hoje as escolas municipais têm, as empresas têm, né? O que que isso facilita no processo do empresário, da indústria, do ensino-aprendizagem? Como que ele impacta, né, no dia a dia? Acho que o impacto foi bem grande, principalmente para as escolas, para auxiliar em material didático, né? Imprimir material didático ficou mais fácil.
para as empresas, a questão de prototipagem de produtos auxiliou bastante. É mais rápido, né? Você imprimir ali, você já consegue, que nem o Felipe falou, às vezes, tem um defeito, uma coisa aqui, você já consegue rapidamente solucionar e já imprimir de novo outro protótipo. Acho que isso impactou bastante. Melhoria contínua, entra na questão da melhoria contínua, né, de projetos. Talvez pareça uma pergunta muito iniciante, mas como que é o processo de fazer a impressão? Passo a passo, como que ele começa até chegar no protótipo? Inicia de um modelo 3D, né? Então, primeiramente, você precisa desenhar a peça, né? Ter um modelo dela em 3D. Depois disso, a gente passa para um software que a gente fala de fatiamento, que ele traduz aquilo que o Felipe falou, né? Ele divide em camadas, né? Vai pegar um modelo lá em 3D, dividir ele em camadas bem fininhas, que daí isso a máquina vai conseguir executar e imprimir depois, né? Então, a gente faz o desenho, faz o processo de fatiamento e a gente passa isso, ele traduz, digamos assim, o desenho para um código que a máquina consegue entender, que a gente fala o código G lá, né? Que é o que a máquina vai interpretar e ler, que são os movimentos, que é pelo X, Y, Z e o quanto de plástico, né, que ela vai depositar. Então, isso a gente manda para a máquina e ela executa os movimentos e imprime. Então, a gente tem os materiais plásticos, né? Então, existem outros tipos de impressão 3D, mas o principal que a gente tem de filamento. Então, a gente seleciona lá o material, por exemplo, ABS, PLA, que são alguns tipos de plástico, coloca lá na impressora, ele vem em forma de um filamento. Então, ele entra no cabeçote ali, faz o cabeçote empurra ali e derrete, né, esse material e vai depositando em camadas. Então, esse é um dos processos, né, de impressão 3D. Existem outros também. Hoje em dia, ela tem até pessoal que tem os farms, né, as fazendas de impressão 3D, que tem várias impressoras lá que fazem produção em massa, mas eu acho que a principal, pelo menos a inicial, né, a principal aplicação era realmente na prototipagem, né? Porque isso evitava que as pessoas que produzem, né, levassem todo aquele tempo de fazer na mão uma peça, né, e para depois produzir, ou fazer o conceito da peça, mandar para produção e só depois ver um defeito, né? Então, o custo, realmente, para você, se você for produzir em massa, o custo da impressão 3D às vezes não é o mais barato, realmente. Mas ele ajuda muito nessa parte de você produzir uma peça até você acertar aquela peça e depois mandar para produção. É muito interessante. A indústria tem muito essa limitação, né, de fazer, por exemplo, um molde para fazer a peça. E, tipo, um molde custa milhares de reais. Então, às vezes, se descobrir lá que a peça não ficou boa, tipo, sai um valor muito alto, né? Então, é melhor vir prototipando ela na impressora 3D para depois mandar para alta produção. É muito interessante, muito interessante. E vocês fazem aqui, vocês atendem esse tipo de demanda aqui, né? Vocês atendem demanda externas aqui e também atendem demandas aqui da universidade mesmo agora, né? Isso. Esse eu vou deixar para outra pessoa responder, a respeito das demandas atuais, mas eu gostaria de mencionar, né, antes de trocar aqui, uma aplicação prática, né, que está acontecendo aqui numa empresa pré-incubada, né? Eu sou fundador ali da PEC 64, ela é uma empresa de internet das coisas. Mas como que a impressora 3D participa? Eu preciso montar dispositivos. A internet das coisas envolve dispositivos físicos que interagem com a internet, certo? Esses dispositivos físicos precisam armazenar as plaquinhas ali, né? Essas plaquinhas, para elas estarem bem armazenadas de maneira personalizada para a empresa, a impressora 3D entra. Porque hoje, se você precisa consultar um dispositivo específico para uma solução específica na internet, ele é muito genérico. Ele não vai atender uma demanda específica da tua empresa, né? Na hora da gente personalizar um dispositivo, a impressora 3D entra. Porque como ela vai imprimir uma vez, eu não preciso fazer um molde plástico para poder fazer 1000 daqueles produtos para compensar financeiramente. Não, eu faço um dispositivo, no caso, na aplicação específica, é para almoxarifados. Eu faço organização de almoxarifados com a internet das coisas. Então, tem almoxarifados que as estantes elas são todas abertas. Então, não demanda uma trava única por dispositivo. Precisa de uma trava mais geral, da porta, do acesso ao ambiente. Então, faço o dispositivo para a porta. E daí eu consigo moldar para fazer trava da porta. E se a porta é de vidro, se a porta é de abertura assim, tudo muda o dispositivo. Mas eu faço personalizado para a empresa. A impressora 3D permite essa personalização do dispositivo para cada contexto específico. E a ForPrint facilitou esse processo para você também, de pensar o empreendedorismo, pensar a própria empresa? Eu acho que empreendedorismo, vou ser sincero, que não tanto, mas com certeza na área da impressão, né? Hoje eu consigo aplicar isso no meu contexto
né, de início de uma empresa para uma aplicação clara, né, da indústria. Mas o que ele me ajudou, mais especificamente, foi na solução de problemas. Hoje eu não desisto tão facilmente quando eu vejo uma dificuldade, porque, né, lá no começo a gente não desistia, no começo, no processo da impressão, né. Isso realmente, a determinação Incentivou. foi essencial. Motivação, né, de resolver problema. Hoje, nossa, se você entrar na sala da Forprint, vai encontrar impressões que são desde o início da Forprint que estão lá, né? E que demonstram esse processo de A desenvolvimento gente faz mesmo, questão né? até de deixar justamente para ver, acompanhar, né, o quanto que foi evoluindo. Qualidade, nos projetos também, para começando a ficar peças mais complexas, para atender outras demandas. Então, muito obrigado, Felipe, por participar com a gente. Felipe, que é engenheiro mecânico, formado pela universidade, faz mestrado em inovações tecnológicas Inovações tecnológicas aqui no campus. aqui pela UTFPR Guarapuava. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. E a gente recebe aqui também o estudante de engenharia mecânica, o Otávio Camacho, que faz parte do Forprint nesse momento, né? Como que a Forprint atua hoje e quais equipamentos que ela tem lá, né? Como que desenvolveu esses equipamentos que hoje ela utiliza? Então vamos lá. Olá, primeiramente. Fico muito contente em participar aqui com vocês. Eu vou falar mais ou menos, então, o que a gente tem lá. Hoje a gente trabalha com... A gente tem 3 impressoras de filamento, 2 pequenininhas para a gente fazer alguns trabalhos mais simples e tem uma impressora com uma área de impressão maior para trabalhos mais complexos que podem aparecer. A gente também está trabalhando com a máquina de corte a laser, que a gente faz em cortes em madeiras de até 6 milímetros. A gente também tem a router, que aí a gente usa para trabalhos com madeira maior que 6 milímetros, até não sei o tamanho máximo, mas dá para trabalhar legal. A gente também tem as outras ferramentas, tipo, a gente tem serra de bancada, tem a furadeira. Então agora não só mais focado só em impressão 3D, então agora a gente começa a trabalhar com vários tipos de materiais. A madeira também é um novo incremento para o laboratório. O que essa variedade facilita no dia a dia da formação, na próprio desenvolvimento dos projetos ali, Lucas? É porque antes a gente ficava limitado um pouco só à parte da impressão 3D. Ela é muito boa, é extraordinária, né? Mas tem algumas limitações. Então, hoje, com os outros equipamentos, a gente consegue trabalhar com madeira, com outros tipos de materiais plásticos também na router, a gente consegue cortar acrílico. Então, isso agregou mais nos projetos, né? Você consegue trabalhar com outros tipos de materiais, consegue atender outras demandas. Então, auxilia bastante nessa parte, os novos equipamentos, né? Tem alguma coisa de marcenaria, então a gente mesmo às vezes precisa fazer uma bancada, precisa fazer uma mesa, a gente mesmo consegue fabricar, né? Então, como agora ele deixou de ser só a parte de impressão, passou a ser um espaço maker, então é importante a gente ter outros tipos de equipamentos, né, para atender essas demandas. Como que é para você, Otávio, ter um Fab Lab à disposição no curso de graduação? Cara, é muito bom porque a gente consegue trazer até projetos próprios que a gente tem ideias de fazer para a vida real. Então, a gente também tem o Forbots, essa parte assim. Então, é muito interessante que a gente começa a trabalhar em umas áreas bem diferentes que mesmo na graduação a gente não tem essa parte. E é uma a mais, então, para a gente, para a formação também. A maioria do maquinário aqui, a gente trabalha na Forprint, então a gente teve um conhecimento já até antes de ter em aula essas partes assim. E acho que é legal, porque Isso sempre, desde o início do Forprint, como ele nasceu, né, na mão dos alunos, eu sempre, né, eu peguei como coordenador, mas eu sempre deixei bem claro assim para os alunos, né, tipo, o projeto é de vocês. É para vocês meio que tocarem, digamos assim, o projeto, né? Vocês têm a liberdade. Então a gente deixou um pouco aquela coisa um pouco engessada, que laboratório, querendo ou não, tem um acesso um pouco mais restrito, tem um regulamento, não que no Forprint não tenha regulamento também para usar as máquinas, né? Tem, mas é uma coisa mais travada. Então ali os alunos têm mais liberdade para usar os equipamentos, para atender as demandas deles, né? Tipo, são alunos tratando com alunos mesmo, né? Então eles se conversam melhor. Eu acho que, como toda tecnologia, né, tem uma atualização constante, né, desses processos, das produções, que exige, né, do dia a dia. A gente falava antes de começar sobre os fóruns, né, nos quais você tem lá a discussão e tem todo um trabalho de poder aprimorar sempre esses produtos, né? Sim. E hoje, o que vocês têm trabalhado na questão de demandas? O que vocês têm
atendido, como que foi essa evolução, do que vocês conseguiam atender antes, para o que vocês conseguem atender agora. Então, antes a gente só conseguia trabalhar mesmo com a impressão 3D, que já era um leque muito grande de aplicações. Então, por exemplo, com isso a gente já consegue trabalhar tanto para professores, que a gente, por exemplo, traz algumas peças para a vida real. Então, tem aulas de, por exemplo, a gente tem ciência dos materiais. Lá a gente consegue ver, por exemplo, um slide de como seria a molécula de um material que tem, por exemplo, um material CFC, um cúbico de face centrada. A estrutura cristalina É, dele. mas- Era uma coisa assim, era uma imagem, uma coisa meio Uhum. abstrata. A gente consegue imprimir Imagem, aquilo para a é. pessoa ver mesmo como que é. Né? Então, isso Mas para mais aplicação na aula é muito interessante. material didático. Aham. A gente também tem a gente trabalha com os outros projetos de extensões. Então, por exemplo, a gente já fez projeto para o Barra Concreto, que é o do pessoal de civil. A gente trabalha bastante com a Apollo, ele sempre tem alguma coisa para mexer lá com Dos de foguete. Então, a prototipação de peças lá com a gente, a gente sempre que faz para eles. E também tem para o pessoal de fora. Então, algumas empresas já fizeram trabalhos com a gente de placas, de peças. E também tem o pessoal que precisa de arte. Então, tipo, chaveiro de um corte de madeira a gente consegue fazer. Então, é um leque muito grande de quem a gente consegue trabalhar junto. Acho que também no começo da pandemia teve a gente estava fazendo, eles estavam fazendo isso que eu ia Face comentar. Shield, né? A pandemia foi uma época assim que foi uma virada grande para impressão 3D, porque teve aquela época de fazer os face shields e tal, então todo mundo que tinha impressão 3D meio que se juntou, né, em prol daquilo, né, de fazer os suportes lá para os face shields. Então acho que a época da pandemia que foi o boom assim da impressão 3D mesmo. E o Forprint trabalhou bastante, né? A gente entregou para o pessoal de Prudentópolis, de Pitanga, pro departamento de penitenciária aqui de Guarapuava. Então a gente atendeu várias demandas assim mais específicas, né? Mas estava um grupo bem grande também ajudando os hospitais. Conseguiram atuar plenamente durante todo esse período, né? Mesmo a gente estando isolado, a gente dava um jeito, cada um tinha sua impressora em casa naquela época, a gente dava um jeito de juntar e atender a demanda. E hoje, qual que é a perspectiva do Forprint? O que precisa ainda desenvolver? O que vocês pensam como algo necessário, né, para continuar nesse processo de atualização tecnológica, né? Atualmente, assim, pensando em ampliar ainda mais o leque dele, a gente está indo um pouco para o lado da robótica. Então, até surgiu, que o Otávio comentou, o Forbots, ali já é uma divisão um pouco interna ali do Forprint, um outro projeto interno que está nascendo para atender essa parte de robótica. A gente está buscando também mais a parceria com a comunidade externa mesmo, né? Atender demandas das escolas, de empresas. A gente já está com algumas demandas de empresas aqui perto para atender. Então, a gente está sempre buscando essas parcerias mesmo. É interessante essa questão que você colocou do próprio ensino-aprendizagem, né? Como que a impressão 3D auxilia Auxiliou muito. na hora de você ter ali de forma palpável aquilo que a gente está discutindo muitas vezes de forma abstrata, né? Dentro da própria pesquisa científica, do trabalho do ensino, né? Uhum. Exatamente. Ela veio muito bem a calhar. E os outros equipamentos também, né? Tudo um foi agregando o outro para conseguir desenvolver e atender as demandas. Como que a comunidade pode solicitar um serviço da Forprint hoje? Então, nós temos nossas redes sociais, né? Temos o Instagram, que eles podem entrar em contato com nós pelo Instagram, é @forprint_UTFPR. Tem o e-mail também, que é o forprint.extensão@gmail.com. Então, é os dois principais canais que a gente tem. Ou procurar a gente direto. A gente tem a nossa sala ali no bloco C. A pessoa pode vir ali também e procurar diretamente a gente. O que significa para você a Forprint hoje, Otávio? A Forprint é praticamente a minha segunda casa. Que, estando aqui, a gente passa muito mais tempo na Forprint trabalhando, mexendo com algumas coisas, do que realmente em casa. Então, você junta também a parte de amigos, então é uma experiência muito legal. Acho que É um espaço, assim, é um ambiente que ajuda a promover essa questão da criatividade, de desenvolver. Sempre tá ali, né? Alguém sempre tá desenhando alguma coisa, tá criando alguma coisa. Então, acaba juntando todos ali, sempre sai umas ideias, umas coisas bem bacanas. E o Forprint, ele é aberto para qualquer um dos 4 cursos aqui do UTFPR, por caso queira participar do projeto, como que funciona. acho que no meio desse ano a gente vai abrir o processo seletivo, então sempre tem uma provinha, passam por uma entrevista e assim a gente vai selecionando o pessoal novo para o projeto. Todo mundo está convidado a Todos participar. convidados, todos os cursos. podem participar.
Uma última coisa, a gente tá agora com o com o processo seletivo do Mais Enem, né? Que visa selecionar estudantes para vir para o UTFPR nos 4 cursos, né? O que vocês diriam para esses estudantes que estão pensando em escolher um curso de engenharia, ou escolher uma universidade, ou ir para dentro da universidade como um espaço de excelência também para receber eles, né? Eu diria assim, o Forprint é um ambiente excelente para promover a criatividade, né? Então, se a pessoa quer desenvolver um projeto, às vezes é uma coisa até pessoal, assim, que ela tem vontade, o Forprint é um lugar bem bacana para... Tem essas ferramentas, tem o ambiente, tem pessoas ali bastante interessadas também em ajudar a desenvolver as suas ideias, né? E isso, junto com a engenharia, é a base, né? Como o Felipe tinha falado antes, né? Resolução de problemas, né? O Forprint ajuda muito nisso. Para mim entra na parte de... É muito bom a parte de engenharia que você, na faculdade, você consegue mexer com todas as partes, então você vai tanto conseguir mexer com o carro lá na SRT, você consegue tanto mexer com a parte de aeromodelismo, com parte de foguete. Então sempre tem alguma coisa interessante para você fazer numa faculdade de engenharia, então o leque de opções é muito grande, então para mim, acho que eu aconselharia o pessoal a participar a fazer o curso de engenharia. Escolher o TFPR. Escolham o TFPR. Venha fazer parte da Farprint. E uma das impressões que a Forprint realizou tá aqui, né? É um exemplo de... É um exemplo. Nós queremos trazer um presente aqui para vocês. É uma placa. Na verdade, a gente tem todas as ferramentas que a gente tem ali disponível, a gente utilizou, né, como um exemplo para fazer essa placa, né? Então, nós temos o corte a laser aqui na parte de MDF, tem a impressão de filamento aqui no T, e a de resina, né, que a gente também tem a impressão de resina nas letrinhas menores, que estão um presente aqui para decorar. Muito obrigado, tá Está aqui. assinado por todos os atuais membros ali atrás, todos que ajudaram a fazer essa placa. E o legal, né, é que é um produto que entra em qualquer espaço, né? Seja numa empresa, seja numa escola, seja qualquer situação, na verdade, a gente consegue hoje, a gente fala muito sobre a estética e o design, por exemplo, para poder divulgar um espaço, mas isso aqui tem uma qualidade, né, excelente para poder fazer isso, né? Quem tá vendo, quem vai estar ouvindo pelo Spotify. vai acabar não vendo, mas dá um pulinho no YouTube lá para dar uma olhada, né? É uma placa linda, né? Aqui nós já temos algumas coisas que foram impressas em 3D. Aqui, algumas imagens dá para ver. Aqui nós temos um UTFPR aqui que nós imprimimos em 3D, né? Temos também os nossos porta-copos aqui, né? Que foram impressos em 3D também. E agora a gente tem, ó, a placona aqui, ó, assinada, tudo. Do podcast. A gente não tinha nada do podcast aqui, né? Vai ficar aqui agora... para decorar o nosso estúdio, né? Tinha tudo menos o logo do O logo do podcast aqui. podcast. Agora a gente tem presenteado pelo Forprint. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Eu acho que é um espaço legal, né? De excelência, de qualidade, um espaço técnico que mostra, sobretudo, o empenho e a qualidade da universidade tecnológica, federal, pública, gratuita, né? E é muito legal que, como o Lucas falou, né? Foi um projeto dos alunos. E aqui é muito interessante ter essa característica de que os alunos são, né? Claro, tem nossa participação como servidores, né, Lucas? Mas é muito bacana a gente ver que é os alunos que formam a universidade, né? Isso é muito legal. Eles que têm a iniciativa, né? Eles que promovem essa ideia, né, de começar os projetos. É bacana isso. Não, isso é muito legal, né? É a essência da universidade. A universidade está aqui para formar bons profissionais de qualidade, ótimos engenheiros, engenheiras, tecnólogos, né? Que passam por espaços como a Forprint, né? Muito obrigado, Lucas, pela presença. Obrigado, Luan. Obrigado, Anthony. Obrigado. Obrigado, Otávio, também, por participar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de ter participado. Obrigado, Anthony. Obrigado, pela Luan. participação. Esse foi mais um Tele Tecnológica. Eu, Luan Chagas, o Anthony Egiert, produzimos esse episódio juntamente com o André Souza, que faz parte aqui da edição e da assessoria de comunicação do Campus Guarapuava da UTFPR. Esse foi mais um Tele Tecnológica. Lembrando que você pode acessar no YouTube e no Spotify, ouvir nos 2 espaços e seguir a gente no @UTFPRGP no Instagram. Um abraço e até o próximo episódio. Até mais.